Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ayrton e esse é o Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Se você tem amigos ou conhece alguém que teve alguma experiência fora do Brasil e quer ver a história dessa pessoa contada aqui no canal, entre em contato com a gente. A descrição está aí no final do vídeo. Entre em contato com a gente para marcar uma entrevista com essa pessoa. Antes de continuar, lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. Bom, recado dado, vamos para o que interessa. Hoje nós vamos para os Estados Unidos da América. Isso mesmo, primeiro vídeo na América. Certo, pessoal? E quem está hoje para contar a experiência na América, nos Estados Unidos, é a Cida. Cida, prazer falar contigo. Obrigada, prazer é meu, todo meu. Vamos lá? Ô, Cida, para começar, três perguntinhas básicas, tá? Uhum, Que é seu nome completo, uhum, o que você fazia no Brasil, uhum. tá ok? De que lugar você era do Brasil? Eu sou de Goiânia. Aham. Eu trabalhava na área administrativa, tá? Eu trabalhava numa concessionária da Volkswagen em Goiânia. Eu trabalhava no departamento administrativo da empresa por 9 anos. Olha, Decidi bastante tempo. bastante tempo. Eu tive 3 empregos na minha vida até hoje. Os três demoraram bastante tempo. Toda a vida eu trabalhei na área administrativa, chefe de departamento financeiro. Aí Aham. eu saí de Goiânia e decidi não. Meu marido ficou desempregado no Brasil por um ano. Eu Aham. trabalhava nessa empresa por 9 anos. Fiquei fazendo todo o trabalho, pagando todas as contas, porque ele não conseguia trabalho lá no Brasil, em Goiânia. E ele tem família aqui, a família dele toda mora aqui nos Estados Unidos, toda. Tem bastante gente da família dele. E um dia nós conversando, eu falei: não, você vai ter que ir embora, trabalhar, porque não tinha outro jeito lá no Brasil. Aí Aham. a gente tentou o visto, fomos lá, tentamos o visto para mim, para ele e para minha filha, na época ela tinha 8 anos, e o meu Que filho, ano, que ano foi isso daí? 98. 98. 98. A gente pensamos, eu tinha uma filha de 9 anos e um baby com menos de Aham. 1 ano de idade. Fomos lá tirar o visto e eles deram o visto para mim, para minha filha, não deram para o meu marido e nem para o meu filho. E meu filho amamentava na época, né? Então não deu para o bebê e não deu para sua Não, esposa. e não deu para o meu esposo. Tá. Aí, mas a situação estava bem difícil lá no Brasil para ele, né? Eu falei assim, tudo bem, saímos da embaixada dos Estados Unidos naquele dia, falamos, vamos passar, porque na época precisava de visto para ir para o México. Sim. Você, desculpa perguntar, desculpa. À A vontade, embaixada, a embaixada você foi lá em Brasília. em Brasília. Ah, ok, em Brasília. Tá, tudo Brasília. bem. E no México, na época, você falou que tá falando que precisava de visto também, né? Precisava. Então, as embaixadas ficavam próximas uma da outra, né? E o que aconteceu? Eu peguei e falei, não, a gente tem que conseguir alguma forma para que você vá para os Estados Unidos. Tá bom. Passamos, naquele mesmo dia, passamos na embaixada do México e conseguimos o visto para ele, Aham. conseguimos o visto para ele e conseguimos para mim. Falamos que a gente ia passear, né? No México conseguimos os dois vistos. Tá, ele decidiu a vir, aí ele veio pelo México e eu fiquei com a menina, eu tinha o visto e ela tinha o visto também. Sim. Fiquei no Brasil. Então, ok, aquela história que todo brasileiro fala que vai vir para os Estados Unidos para ficar 2 anos. Todo Aham. mundo vem para cá com a história de ficar 2 anos. Vou ficar 2 aninhos, trabalhar, levantar um dinheiro, depois eu volto. Levantar dinheiro e vou embora de novo para o Brasil. Tá. Eu falei, não, eu tenho um bom trabalho, eu vou ficar aqui, né? Tudo bem. Aham. E ele veio. 6 meses que ele estava aqui, ele falou, não fico aqui sem você. Não fico, não fico. Você vai ter que vir. Aí eu, meu Deus do céu, tá tudo bem, vem, né? Falei, tudo bem, vou. Tinha visto, não consegui para o meu filho, pequenininho.
Falei, quer Do saber? bebê, do bebê você tentou a segunda vez Não, aplicar? não deram, não deram. Falou para mim, o cara falou para mim assim: o que, que você vai fazer lá com uma criança de 1 ano de idade? Falei, mas ele amamenta, o que, que eu vou fazer? Eu preciso. Aí ele não dou. Não deu, não deram. A embaixada, eles não têm tipo um protocolo. Eles dão para quem eles Sim, querem. E aí, nessa época, eu decidi vir pelo México. O que, que eu tá. fiz? Eu peguei Nossa, a minha filha, comprei uma passagem numa agência como excursão, que ela tinha visto, mandei para Orlando aham. e vim pelo México com a criança de 1 ano. Meu Deus, que loucura. Menina do céu, que loucura! Não, hoje já se tornou assim mais tranquilo, porque devido à pandemia, muita gente vieram para cá através do Caicai. Tá, Mas eu acho que não era tão perigoso igual na época, porque agora eles vinham, se entregavam, ficaram presos por um bom tempo, mas eles era liberado e já entrava nos Estados Unidos. Na época, não. aham, Eu vim, eu peguei o voo de São Paulo para o México, para Cancún. Tivemos que comprar um pacote para Cancún, né? Lógico. Foi no mesmo ano? Foi isso, do mesmo ano negado, vocês resolveram tudo no mesmo ano? 6 meses depois que o meu Ah, marido, 6 meses depois. Aham. 6 meses depois. Porque eu não queria que ele voltasse para o Brasil. A situação para ele não Ah, estava sim. muito. Tá, Eu tá. desisti. Falei, não, tudo bem. Eu com 2 crianças. Aí ele falou: ou você vem ou eu volto. A decisão dele voltar não era melhor na época. Tá, sim. Aí eu decidi largar tudo e vim. Tá. Aí eu mandei minha filha, e ele daqui Aham, de Boston, ele pegou o voo, foi para Orlando buscar ela. sim. Tá, e eu vim para Cancún, fiquei 3 dias em Cancún. Engraçado, porque você vinha com a mala e todo lugar Aham. que parava, você largava um pouco de coisa, porque eu trouxe. Olha para você ver tanto que loucura que eu. Gente, a gente não pensa. Realmente, a gente não Sim. pensa para poder vir para cá. Aí eu peguei a garrafa PET de Coca-Cola da maior. O meu filho, Aham, eu misturei leite ninho com mucilon. aham. Aí eu trouxe 4 garrafas cheias daquela com a mistura, porque qualquer coisa eu punha na água, né? Trouxe uma madeira para poder ajudar. Ah, E sim. aí fui para o México. No México eu já deixei um pouco de roupa, Porque porque peso para carregar, né? uma mala muito pesada, né? Com uma criança. E eu peguei do México, fiquei 3 dias em Cancún. De Cancún eu fui para a Cidade do México. Na Cidade do México, a, a gente sentava e as pessoas, os agentes imigratórios, eles passavam. E a gente tinha que ficar muito bem arrumada para provar que você era turista naquela época, né? Tá, então, mas isso aí numa praça, como que era? No Não, aeroporto? no aeroporto, no aeroporto. Ah, Então, eu peguei mas um. você foi na cara e na coragem? Ou você contratou alguém? Não, tinha um coiote que estava fazendo esse tipo de coisa. Só que ele não estava lá. Ele comprava as passagens, Aham. tá? Mandou as passagens. Do Brasil, ele já comprou passagem para Cancún, de Cancún para a Cidade do México. Ele já Ah, tinha, tá. Então você já foi, já tinha entrado em contato ele já com a tinha passado. pessoa. Tá, já tinha passado. Aham, Na Cidade do México, eu peguei aí eu peguei e fui para um hotel, não, fomos para uma cidade chamada Hermosillo. Pegamos um outro voo para a cidade chamada Hermosillo. Nessa cidade, aí que o coiote nos encontramos. ah, tá, entendi. Aí Aham. eles pegou lá no aeroporto, a gente chegou lá, tinha um rapaz lá esperando, numa Navigator, um carro muito grande daqui, sabe? Pegou a gente. Só que eles levaram a gente para um local no meio do deserto, num ferro velho. Só carro abandonado, só ferro velho. E, Eita, que medo. não, eu vou te falar a verdade, não, eu não tinha medo. Sério, você não Não tinha medo? tinha. Na verdade,
Hoje eu faço live stream também. Eu já te falei que eu tenho um canal, eu faço live para exatamente mostrar esse tipo de coisa. A gente não Aham. pensa, você não sabe o que está pela frente. Então, era uma aventura. Na verdade, quando a pessoa sai do Brasil para vir para cá pelo México, você acha que você vai estar numa aventura, entendeu? Aí, o que me aconteceu? De lá, do México, eu peguei, fiquei no meio do deserto, no ferro velho lá, e tinha tipo uma casa, que era tipo um galpão, que tinha um casal lá, e tinha mais 15 pessoas que chegavam dos outros lugares e se encontrava lá. Certo. O engraçado, gente, não é nem engraçado uma história dessa, é que esse casal, eles ficavam o dia inteiro assistindo filme pornográfico, a televisão lá com filme pornográfico, Que loucura! e a gente lá com criança, eu com baby, um monte de gente lá e não tinha comida, E passava. esse casal era novo ou esse casal era de mais de idade? Não, eles eram novos, eles tinham assim uns 40, 50 Ah, anos. sim, sim. E eles estavam assistindo filme pornô lá e todo mundo lá, umas 15 pessoas e eles Umas assistindo. 15 pessoas, tinha uma cama lá, e eles ficavam lá. Para eles, o filme pornográfico era a mesma coisa de você estar assistindo um Netflix, um filme qualquer. Gente, aí nessa história não tinha quase comida, porque comida mexicana é só aquelas tostilhas, aquelas coisas. Aí, por sorte, graças a Deus, parecia um pessoal lá de vez em quando vendendo um arroz, que parece uma quilera para a gente aí no Brasil. Aham, Frango, que é poio, né? Frango para sim, poio é poio. Aí, o que acontece? Eu comecei a cozinhar, fazer o nosso arroz com frango. sim, E durante esses dias que nós estávamos lá, a gente só comia arroz com frango, porque eu não aguentava mais comer tostilha, aquelas coisas. E lá no México, nesse lugar, eles pegam a cabeça da vaca inteira, põe numa panela, eles fazem um buraco no chão, põe tipo um tacho pra gente, né? E põe uma cabeça de vaca inteira ali e aquilo fica cozinhando. Aí eles vão tirar a carne que tem, tipo essa parte, tirar e aquilo que eles comem com tostilha o dia inteiro, aquilo. caramba! Então, o que acontece? E aí eu fiquei fazendo arroz com frango para todo mundo lá. E à noite, meu Deus, não tinha jeito de dormir lá dentro daquele tipo um galpão lá, não tinha jeito. Eu pegava o meu filho, eu estava com uma blusa de frio, eu coloquei ele dentro aqui, que era a forma de De proteger, aquecer. de De aquecer. aquecer e manter seguro, né? E para uma forma de estar com ele comigo. E eu dormia Sim, dentro dos carros lá fora. Eu não pensava em cobra, eu não pensava em nada, eu só pensava em proteger meu filho. sim. E isso é que eu estou te falando, sem noção. Nós ficamos nesse local, eu dormindo dentro de um carro desse velho, desse ferro velho, sem pensar em nada, por volta de 3 dias. 3 a, Nossa, meu, 3 dias. 3 a 4 dias. Eu sei que eu levei 7 dias de Goiânia a Phoenix, né, que foi no Texas que a gente parou. Aí, nesse dia, aí o pessoal ficava, tipo assim, eles tinham contato com eles para saber que dia que você podia fazer a travessia, no meio Tá. das montanhas e no meio de uma fazenda. Lá você passava pelas fazendas. Nesse período que a gente estava lá, aí um dia eles falaram: não, vamos sair, todo mundo vamos sair. Aí todo mundo vestiu, os homens vestiu terno, as mulheres vestiam uma roupa melhor e largava o resto das coisas. Onde que você passava, você largava um pouco. E eu com meu filho, com as garrafas de leite Nin, com o Nescau, tudo que eu precisava para ele, eu Tá. carregava lá. Sim. Carregava Água e tal, ainda, levava água, né? ainda mais, carregava água, garrafa de água. Pensa assim, Aham. então. E aí eu já estava, aí com o calor era muito grande e à noite é frio, porque é Tá. um deserto lá, né? E o meu filho já estava ficando com os olhos, ele já não, você não via o branco do olho dele, você só via o vermelho, e eu também, ele já começou a sair sangue do nariz. Nossa. Foi assim um pesadelo. Olha,
faz tanto tempo que eu não falo sobre isso, que está sendo até engraçado, é voltasse no passado. Aí, nisso, a gente saiu, eu lembro que a gente saiu de madrugada, nesse dia, e fomos passando numa fazenda. E engraçado que eu trouxe uma câmera de filmar, pequena, daquelas pequenas, e eu filmei parte dessa minha travessia. Eu tenho que encontrar isso um dia para mim, pois isso E mostra quantas pessoas iam nesse carro? Você assim, lembra? 8 pessoas, esse carro cabia 8 pessoas. Aí, até passar as fazendas, eu estava sentada com meu filho sempre dentro da minha blusa de frio. Eu estava com uma blusa Certo. e ele com Aham. e o medo de tirar o meu filho de mim, tá? Nesse período, quando a gente passava numa fazenda, numa porteira, uma cancela, eu via ele sempre pagando. Sempre ele pagava alguma coisa, Uma propina lá, né? Um pedágio. na verdade. Quando entrou numa parte que já passava para o lado dos Estados Unidos, eu tive que deitar no chão, atrás, no banco de trás. Aham. Deitei no chão e eles puseram o pé por cima de mim e eu pus o meu filho por cima de mim. E nisso, para o meu filho parar de chorar, ele estava sempre no peito para mamar, porque eu tinha que calar a boca dele, então eu dava a mamar. Hum. Gente, foram 6 horas nessa posição. Nossa, 6 horas, mulher. Como que você aguentou? Não sei, estou te falando. 6 horas nessa posição. Meu Deus. Aí eu me lembro que eu levantava a cabeça assim, e sempre estava passando, e a gente via a polícia, sabe? Mas eles não pararam o nosso carro, não pararam o nosso carro. Que chegou em Fênix, gente, eu estava com tanta dor no corpo, tanta dor nas costas, mas foi assim um alívio. A gente entrou nos Estados Unidos, aí a gente foi para um apartamento onde tinha banho, graças a Deus, porque lá nesse lugar você não tinha como tomar banho. Você ficou uns 4 dias sem tomar banho? 4 dias sem tomar banho. Para o meu Meu filho, Deus. eu molhava uma flauda e lavava ele. Não tinha jeito, não tinha como. Deserto. Sim. E nessa história, a gente ficou lá em Fênix 2 dias. E ele ia comprando passagem. A gente teve que esperar o outro grupo chegar. Aí todos nós ficamos nesse apartamento. E ele comprando a passagem e mandando as pessoas. Tipo assim, ele levava no aeroporto, né? Tá. E Aham. mandando essa pessoa para cada destino. Aí ele me mandou, comprou minha passagem, me levou no aeroporto de Fênix e me botou no avião. Agora, me fala, eu só sabia hi e bye. O meu inglês era o inglês que eu aprendi na escola aí, porque eu nunca fiz um curso de inglês no Brasil, Sim, sim. claro. Aí ele me botou num avião. Tá, né? Eu entrei dentro do avião, falei, meu Deus, eu tô salva. Cansada. Nossa, exausta, os meus olhos vermelhos demais, meu filho saindo sangue pelo nariz o tempo inteiro, por causa de sair daquela loucura. Aí eu falei, não, tô salvo, vou embora, né? Só que o avião ainda fazia conexão em Nova York. Mas dentro do avião, eu, morrendo de sede, eu pedia water, water, water. Para mim era água, né? Que a gente aprende aí, Aham. água é water. Aí o pessoal fica assim, aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma coisa, você tem que soletrar quase tudo que você vai falar, entendeu? Como Então, assim? tipo, se você for falar o seu nome para alguém, ele fala spell, please, você tem que falar, soletrar o seu nome. Então, e o water, jamais eles entendem o que é isso. Então, é o hora aqui, para você falar, Ah, agora. é o hora. A água, na verdade, é o hora, porque o water é o inglês britânico. Aqui é o hora. Tá, Entendeu? Então, na Inglaterra, do jeito que você escreve é o jeito que você pronuncia. Aqui, tá. as pronúncias mudam muito. Então, aqui, para você pedir uma água, você tem que pedir o hora, tá? E essa mulher não conseguia, aí eu falava, meu Deus, eu tenho que tomar alguma coisa. Aí eu pedia Coke. Aí ela, what? Coca, né? Coca. Ela, what? What?
Ai, meu Deus do céu. Aí tinha uma pessoa sentada perto de mim, um senhor. Não é um senhor, ele tinha mais ou menos assim, uns 50 e poucos anos. Tá. Ele Aham. observando o meu desespero. Aí ele tinha pedido alguma coisa para beber para ele, e ele pegou e me deu. Porque para você falar coca aqui, você tem que falar coke, Ah, tá. entendeu? Então a pronúncia também já é diferente. Aí o que que acontece? Ele pegou, me deu a água e ele fazendo acenando para mim. Ele viu o meu desespero estava tão grande que eu estava quase eu ia desmaiar em qualquer momento que eu já não aguentava de cansaço. Não sabia pedir água, morrendo de fome, morrendo de Desidratada, com fome. nada. Tá, aí ele pegou, acenando, pegou a água, me entregou a água. Aí ele pegava, olhou para o meu filho assim, apontando assim e falando que ele podia segurar o meu filho para mim melhorar um pouco, né? Que o meu desespero já estava assim ao extremo. Aí eu peguei, dei o meu filho para ele. Ele me ensinou a abrir a comida lá do avião, como que eu comia, porque eu já não sabia, eu nem pensava mais naquela época. Aham, sim, sim. Aí, tá, nós paramos, fazemos a viagem, eu tomei a minha água, comi um pouco, tudo bem. O avião parou. E eu pensava que eu Tá. estava em Boston, né? Não entendia Aham. nada do que o povo estava falando e eles muito menos eu. Nossa, Eu que desespero. todo mundo saindo do avião. Todo mundo saindo do avião. Eu lá, né? Aí a aeromoça pegou, veio falando para mim sair, que eu tinha que sair. Eu não, Boston, Boston, Boston. E a mulher queria me tirar de dentro do avião de todo jeito. E ela foi pegando as minhas coisas e me puxando. Já tinha todo mundo saindo. O rapaz, o senhor que estava do meu lado, saiu, todo mundo, só estava eu e eles precisavam de limpar o avião. Tipo assim, você tem que descer, né? E eu Sim. peguei o meu filho, peguei ela carregando a minha bolsa para me sair do avião, sair. Quando eu saí do aeroporto de Nova York, é um desespero. É loucura, é muito grande, é muito grande. Dependendo do gate que você para, você tem que pegar um trem para você. Ah, tá. Porque é grande, é muito grande. Imenso, é imenso. Então você tem que subir, descer, são andares, e você tem que pegar um trem. E quem falava Tá, o que que era isso, né? Para mim pegar um trem dentro do aeroporto, imagina, saindo de Goiânia, um aeroporto minúsculo, para ir sim. para de Nova York. Quando eu olhei, gente, eu estava assim quase em lágrimas, o rapaz voltou. Ele voltou, pegou a minha mochila, pegou meu filho no braço, pegou na minha mão, pegou a minha passagem, me atravessou o aeroporto, me levou aonde que eu tinha que pegar a próxima conexão. Olha que maravilha. É uma coisa assim de louco, é uma coisa assim que Deus Caiu age, do céu esse rapaz, né? né? Caiu do céu. Esse moço caiu do céu. Aí ele pegou, como assim? Se eu fosse a esposa dele, ele saiu me puxando, ele não quis nem saber, ele segurou meu filho, pegou a minha bolsa, que eu já não aguentava mais, pegou na minha mão e saiu puxando. Chegou na passagem e falou, ela vai perder a conexão dela, então bora correr. Aí ele fez, aí ele chegou lá, ele fez o check-in para mim, ele conversou lá com a moça lá que estava que tinha me atendendo, e ele conseguiu entrar dentro do avião, me colocar sentada, porque você Nossa! não entra. Ele entrou dentro do avião, me colocou sentada lá dentro com meu filho, tirou um colar que ele estava de conchinhas, que ele estava vindo do Havaí. Então, para você vir do Havaí, você faz conexão lá em Fênix. Ah, tá. Uhum. E me deu e falou good luck. E foi embora. Quando eu cheguei em Boston, meu marido estava me esperando, eu entreguei o meu filho para ele, eu desfaleci. Jura, menina? Aí eu falei, não, gente, foi assim. É engraçado, né, que eu tô te falando, faz tanto tempo que eu não falo essa história que eu nem, nossa, dá até emoção, né? Então, foi essa a história de eu chegar em Boston.
Menina, aí, mas seu esposo já estava estabilizado, já estava morando em um lugar, vocês já foram para um lugar Não, ele certinho. estava morando com uma pessoa que deu help para ele. Ah, Tipo tá, assim, aqui sim. a gente fala helper, né? As Aham, pessoas aceitou ele dentro da casa, uma senhora, e a gente veio morar com ela. E tá. aí a história começa, um imigrante. Aí a gente Sim, foi procurar um apartamento. Na época que a gente chegou aqui, não tinha apartamento, porque aqui são cidades pequenas. Eles vão tá, construindo à medida que precisa. Então, aqui é muito tradicional. E tá, tipo, aqui não existe bairros. Existe o tá, downtown, que é o centro da cidade, e tudo em volta são cidades. Então, cada cidade elas são independentes. tá. Tipo, qual cidade que você é? São Paulo. Eu sou de Praia Grande, na Ah, litoral de São Paulo. adoro, adoro Praia Grande, conheço. Aí, o que que acontece? Então, vamos supor, assim, que São Paulo, o Brás, vamos supor, a Zona Norte, é cidade Aham. completamente diferente, que tem a sua própria Tem o prefeitura. centro de São Paulo, tem a Zona Sul, Leste, Oeste. Vamos supor Bauru, Aham, uma outra cidade com uma nova prefeitura, tudo que você, todos os benefícios, tudo que você arrecada de imposto, fica ali. Então, ela não divide com a Grande São Paulo. tá, entendi, entendi. Então, por isso que as coisas aqui funcionam, tudo funciona, porque não existe. Tipo, eu moro numa cidade do lado de Boston. Boston é o Tá, downtown, que é o centro. aham, sim, Essa cidade, todo o imposto que é recolhido aqui, ele é aplicado aqui nas escolas daqui, na cidade. Então, é isso que acontece. Então, é desse jeito. E aí, nós não encontrávamos local para morar aqui. Para você encontrar um apartamento por aqui, tinha que estar uma outra pessoa saindo e ela nossa, cobrava. Ela cobrava, ah, tipo assim, o valor do aluguel para mim passar o apartamento para você. tá, E nós não encontramos no local onde a gente mora hoje, porque a gente voltou, nós fomos morar na faixa de 1 hora e meia de distância daqui, numa cidade chamada Fall River, que é uma cidade próxima, de 1 hora e meia, lógico. E nisso, meu marido trabalhava em um clube. Ele saía de lá, ele tinha que começar às 5 horas, ele aham. saía de lá às 3h30 da manhã para chegar aqui no trabalho e saía do trabalho 7 da noite, praticamente. Sim, ele ficava passava mais tempo no caminho do trabalho para cá, no trabalho de casa, porque em casa praticamente. Ele chegava 7, 8, 9 horas, 3 horas da manhã estava acordando de novo. Não, e detalhe, querido, ele me jogou num apartamento, a gente alugou um apartamento, a gente não tinha Sim. nada. Aqui, quando você aluga um apartamento, ele vem com a cozinha montada, Aham, geladeira, fogão, dishwasher, sim. em algum caso tem o microwave, que é o microwave é o micro-ondas, tem o Tá. micro-ondas, tá. Em Dishwasher é a máquina de lavar louça. isso, tem isso. Então a cozinha vem montada. Só que a gente não tinha nada. O que que aconteceu? Aí nós compramos um colchão e era época muito fria, porque aqui onde que eu moro é muito frio. Então aqui a gente tem praticamente 4 meses do ano, que é verão, não Aham. choveu até agora, tá frio, tá bem frio aqui ainda. E em outubro já começa a gelar. Então eu vim para cá no final de junho, julho. Então essa confusão toda começou esse frio tão grande e a gente só tinha um colchão no chão, 4 pessoas, né, 2 crianças e eu e meu marido, e a gente tinha uns cobertores. Então a gente dormia todo mundo num colchão para se esquentar e a gente tem que mandar ligar o gás. Aqui o aquecimento, a maior parte das casas, ela funciona com gás, Certo. o aquecimento e o fogão. E quem falou que a gente sabia o inglês para poder pedir para ligar? É Menina, que terrível. sufoco. Tipo, na sua companhia de gás, aí a sua companhia elétrica, você tem que ir lá, pedir, levar seus documentos para que eles pôr no seu nome e para que ligue para você ter o aquecimento.
A gente Aham. não tinha, na época, um fogão lá, a gente não tinha água quente e a gente também não tinha fogão. Nós fomos no eu fui no Walmart, comprei um fogãozinho desse de 2 bocas, para usar com querosene. Gente, olha que perigo. Não. E eu tentava fazer tudo nesse fogão, então eu esquentava a água para dar banho no meu bebê, nessa Aham. época, e a gente tinha que tomar banho, assim, naquela água gelada, 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 e pronto. Até um dia, mais um anjo da guarda que apareceu na minha vida, eu fui com a minha filha e com o meu filho em um local, uma loja, e tô brincando, o meu filho brincando lá, correndo, quando ele começou a conversar com uma menininha da idade dele, em Certo. português, mas português de Portugal. Aham. A menina falava português de Portugal e o Clayton foi português do Brasil. Aí, quando veio a mãe dela, aí a gente começou a conversar com duas mães, né, conversando, e ela perguntou onde que eu morava, por coincidência, era próximo onde ela morava. Aí a gente foi andando, ela passou lá em casa, que ela viu aquela situação. Ela falou: "Meu Deus, como que vocês estão vivendo?" Eu falei: "Gente, cheguei aqui agora, eu não sei falar a língua, não sei fazer nada". E ela pegou, aí ela falou para mim assim: "Olha, eu pago um babysitter para minha filha. Se você cuidar da minha filha até o horário que eu estiver trabalhando, eu venho direto para cá e vou te ajudar". Gente, Olha que bacana. no outro dia, essa mulher já tinha feito, porque aqui a gente vive em comunidade. Hoje eu Aham. faço isso para ajudar as outras pessoas. Aí ela foi, juntou com as amigas dela, ela conseguiu cobertor para gente, ela conseguiu outro colchão para o meu filho, ela conseguiu garfo, colheres para gente, ela conseguiu roupa, conseguiu sofá. Gente, a mulher mobiliou minha casa, em questão Olha que assim, de 2 bênção. Que dias. bacana. E aí ela matriculou minha filha, no entanto, a minha filha estava sem ir para a escola, porque eu não sabia Aham. fazer. Aí ela matriculou minha filha, eu só sei que ela salvou a minha vida. A partir de então, a nossa vida começou a funcionar aqui. Mas é que eu E, falo, para ligar esse gás, tem que dar um valor para ligar o gás, né? não, não, vocês têm que levar o seu documento, Ah, sim. aí eles transferem. Hoje em dia no Brasil, quando você vai alugar um local, parece que já está sendo assim, né? Você já põe água, luz no seu nome. Aham. Então, aqui é desse jeito, você aluga passando a água, a luz, tudo que tiver no seu nome. Tá. Aqui era E, assim. e no caso, no período, vocês não poderiam porque... Eu não sabia, Ah, sim, não, não tinha o inglês para poder, não verdade, você tinha falou. inglês, eu não Não tinha inglês. sabia o que fazer. Na cidade que eu Sim. morava, eu descobri que nós éramos o terceiro brasileiro, então não existia brasileiro nessa cidade. Nossa, e hoje em dia chove brasileiro aí. Não, hoje em dia tem brasileiro para todos os lados, os brasileiros vêm para cá hoje em dia, eles, tipo assim, eles pensam assim: "Ah, tô no Brasil, tô tranquilo". Tem muita gente que mora aqui há anos que não sabe falar o português ainda, Vocês né. foram um dos pioneiros na região, né? Fomos. Então dá para notar realmente a dificuldade que foi. Foi muito difícil. Nossa, muito difícil. Foi uma história, assim, que, nossa, eu E aí falo, seu esposo trabalhava e você cuidou do neném dela há quanto tempo? eu fiquei nessa cidade 7 meses, eu morei lá 7 meses, até eu conseguir um local, que foi essa pessoa que ajudou meu marido na época que ele ficou, ela ia mudar, aí ela passou o apartamento dela pra gente. Aham. A gente mudou, até hoje eu moro nessa cidade, né, aí a gente veio para cá e a gente conseguiu um apartamento. Aí foi outra história, eu nunca tinha trabalhado na limpeza. E aqui, Hum. a recepção dos brasileiros, de principalmente mulheres, é a área da limpeza. Até hoje. Naquela época e até hoje. Até hoje, porque é a coisa mais fácil e que se paga melhor. Ah, entendi. A limpeza, um profissional da área da limpeza aqui hoje, ela ganha melhor do que muitos médicos, às vezes até o médico aí ganha no Brasil.
mas as despesas também são caras. Depois a Tá, gente fala sobre isso. tá, E eu fui trabalhar na área da limpeza, que o meu marido nos levou, porque que é o seguinte, você tem trabalho durante o dia, se chama full time. Você tá, trabalha a parte do tipo, o horário você trabalha das 8 às 4, às 3 da tarde, você tem um full time. tá. Mas todo mundo aqui trabalha depois do trabalho normal, se chama part-time, que são 4 Part-time. horas trabalhado. Aí eu peguei e fui trabalhar com meu marido no part-time, que eu vi ele trabalhando com o vacuum. Vacuum é aspirador. Só que aqui Aham, tem um aspirador que põe nas costas. certo. Eu chorei tanto. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu não acredito que eu tô aqui, vou fazer limpeza. Aí no Brasil eu tinha um excelente trabalho. Tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, que cuidava do meu filho, porque aí você tem as condições de ter uma pessoa que trabalha o dia inteiro na sua casa, que ele cuida do seu filho, que faz a comida. Então, eu tinha essa pessoa para fazer isso para mim. Aí, numa Tá. hora ou outra, eu fui trabalhar na limpeza. Sim. E é muito diferente a limpeza aí, Muito, daqui? muito diferente. Sério? Muito diferente. Aqui, para começar, você não joga água em nada. Você tudo tem produtos muito fortes. É muito diferente mesmo. E aí eu fui trabalhar na limpeza, mas quando eu falei, eu chorei demais, meio demais no primeiro dia, mas eu falei, quer saber? Eu tô aqui, eu vou vencer aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para trás? Sem nada? Você, você chorou porque era difícil? Era porque era cansativo? Era uma coisa nova para mim. Pensa, Sim, é uma coisa tá. nova. É tipo assim, você nunca fez aquele trabalho, você vai Uhum, fazer aquele trabalho. E, tipo, é diferente. Por tudo que eu tinha passado, por toda a minha trajetória de chegar aqui, sim. pelo. Você vai trabalhar na limpeza, é aquele saco de lixo que você tem que carregar, é tirar lixo, é limpar. Foi assim, uma transformação Tá. de 80 Sim. graus na minha vida. Você trabalhava no Brasil na parte administrativa, era um trabalho mais tranquilo, né? É para isso que eu estudei, para isso que eu formei, para isso que eu quis fazer as coisas aí. Aí você vem para cá, você, tipo, é que olha, eu vou te falar novamente, ninguém que sai do Brasil para vir para cá tem noção do que vai passar. Não tem. Uma das coisas que eu bato na tecla, eu falo, a língua é muito, 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 é uma barreira assim que é só viver para só quem Para sabe, entender. só quem é imigrante sabe o que é isso. Porque a gente não tem noção. Você nunca saiu, nunca foi imigrante em outras terras. Não tem noção o que é ser imigrante. Não tem noção. É uma coisa muito. É diferente de tudo que a gente já viveu aí. Aham. E você ficou quanto tempo fazendo limpeza? Né, quem arranjou esse serviço? Foi o rapaz lá que arranjou pro seu esposo? Hum, que rapaz, o que trouxe nós, É. você nunca mais viu. A partir do Não, momento. não, não. Aquele rapaz que arranjou emprego para o seu esposo, ele ajudou vocês a encontrar uma nova casa, não foi isso? Não, o que veio para cá, o meu cunhado que estava aqui. Ele Ah, seu veio, cunhado, tá. mas ele morava com uma pessoa que meu cunhado indicou. Mas meu cunhado ajudou ele a arrumar trabalho. Tá. Até aí tudo bem. Mas há quanto tempo que eu fiquei na limpeza? Eu tenho uma companhia de limpeza hoje. Eu Olha que continuo, bacana. Parabéns. eu continuo na limpeza. Aí depois disso eu trabalhei com uma pessoa, eu fui trabalhar com uma pessoa. Eu trabalhei um ano. Com um ano eu já tinha minha empresa montada. Tá. Eu acho que eu Em sou um ano, empreendedora em um desde ano que. você, em um ano você conseguiu montar uma carteira de.
uma carteira de cliente. Não foi bem assim, porque eu trabalhava numa casa, e lá vai outra história que foi de superação aqui nessa terra. Eu trabalhava em uma casa, eu trabalhava por empresa, e eu Tá. limpava uma casa, e essa casa tinha uma senhora, ela Uhum. ficava sozinha, assim, uma velhinha. Só que eu descobri que essa senhora falava espanhol. Tá. Então eu trabalhava todo o tempo e deixava sempre a casa dela uma vez por semana para fazer a última casa. E essa mulher começou a gostar de mim de uma forma que ela começou a me ensinar. Então, tipo assim, ela pegava um telefone, entendeu? Vamos supor, ela pegava um telefone, ela falava para mim assim: "This is phone". Aí ela ficava apontando. Aí ela pegava uma outra coisa, ela pegava "This is the bottle water". Ela ficava me mostrando. Então isso foi facilitando para mim aprender o inglês. Ela Ai, que apontava bacana. para a mesa, ela falava que isso era table. Então eu Table. ficava, né? E ela ficava apontando e eu tinha que repetir. Só que eu fui fazendo uma amizade tão grande com essa senhora que um dia eu cheguei lá, ela morava com a filha dela. E a filha dela quis me conhecer, porque que a mãe dela gostava demais de mim. Aí eu comecei a lixar a unha da mulher, pentear o cabelo da mulher, que ela ficava sozinha, ela era bem velhinha. Aham. E a menina quis me conhecer. E aí ela perguntou se eu queria trabalhar para ela. Aí ela conseguiu para mim a casa dela, a da filha dela e a da nora dela. Ela tinha duas noras. E eu já saí com 5 casas, assim, trabalhando. Ó, Então que foi bacana. Sim, opa, que bacana. ótimo, né? E nesse período, eu saí, desliguei da companhia e comecei a trabalhar para mim. Sim. E aí uma pessoa foi indicando, outra pessoa foi indicando. A partir disso, eu fui montando o meu próprio negócio, mas eu não sabia o inglês. Tá. E naquela época não existia Google Tradutor. Sim, sim, é verdade. É Ficava verdade. com. Agora que eu parei para pensar, é verdade. Foi que ano que foi? Ó, foi, É, isso era 99. 99. É Não verdade, menina. existia, não existia. Sim, Ah, não existia GPS. Não, aqui eu andei aqui com um mapa, a gente comprava um livro que vinha. sim, um guia, tipo um Só, guia, né? não, só que detalhe, todas as cidades aqui têm o mesmo nome de rua. Como assim? Todas as cidades têm o mesmo nome de rua. Você sai de uma cidade, vai para outra, tem os mesmos nomes de rua. Aí você com aquele mapa, você perdia, você tinha que imaginar que cidade que você estava. Então, tipo assim, você anda um pouquinho, só tem uma plaquinha falando. Você está entrando e o nome da cidade. E do Aham, outro lado, tá, você está saindo dessa cidade. Aí você tinha que aham, ver isso nas avenidas principais. Porque se tá, você entra por volta, você não sabe que cidade que você estava. Oh, meu tá. Deus, que sofrimento. Jesus. Não, E aí seus clientes foram crescendo. Você conseguiu 5 meus casas. filhos foram crescendo. Aí eu comecei a trabalhar, os clientes foram crescendo. Só que aí chegou um ponto que a minha filha já estava na Middle School. Na Middle School aqui é da quinta até o 11º. O 11º é o. Aí você tem o segundo grau, você vai da quinta, a sexta, sétima, oitava, né? Aí Sim. décimo, tá. Ela terminou a oitava, aí ela passou para primeiro, segundo, terceiro, isso. Aham, Aí tá. Só que você aqui não sendo legal nessa terra, você não tira carteira de motorista, você vive legal. A imigração pode te parar, pode te deportar, pode fazer um monte de coisa com você, tipo assim, tá. te mandar embora. Então, você está sempre correndo o risco de ser deportado. Sempre você está correndo o risco de ser deportado. E a minha filha terminou o segundo grau e falou e precisava de ir para a faculdade. Esses anos foram passando e continuei trabalhando muito e investindo no Brasil. Trabalhando e investindo no Brasil. Ah, porque a gente vai embora. A gente vai embora. Então, a gente vivia aqui praticamente com
o mínimo. Tá, O que você fazia, a gente investia no Brasil. tá. Nós vamos embora, a gente vai embora, a gente vai embora. E quando você não tem documento, que se chama social, é o mesmo, Uhum, o Social Security, ele é o mesmo o nosso CPF aí no Brasil. Então, esse número, certo. você tem que ter esse número para você ter carteira de motorista, essas coisas. E a minha filha queria muito fazer a faculdade. Mãe, nós vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá, aí eu cheguei nessa família que eu comecei a trabalhar para eles, que foram meu primeiro trabalho aqui, e falei para a mulher, falei: "Olha, a gente vai embora". E isso eu trabalhava para eles limpando à noite um prédio de um escritório que eles tinham. Então eu Ah, trabalhava tá. dia e Aham. de noite para eles. E aí nós fomos cheguei para ela e falei: "Nós estamos indo embora". Essa mulher falou: "Por quê?". Eu falei: "Por isso, por isso, por isso, a gente não tem condições, porque se você é ilegal aqui, você pode ir até para a faculdade, mas você não pega o diploma". Ah, tá, entendi. É, Nossa, é estranho, né? Você faz o curso e não pega o diploma. não pega, por você não ter o documento aqui. E Ah, tá, sim. o preço é o dobro, porque faculdade aqui nos Estados Unidos é muito cara, muito, muito cara mesmo. Se a criança, se o aluno for um aluno bom, eles vão conseguindo pontos e até eles podem ganhar a scholarship para a escola, que é, tipo, Na eles bolsa. é isso, a bolsa. Só que, sendo ilegal, você pode ganhar, mas você também não usufrui. Entendeu? Tá. Na minha época, Uhum. pode ter mudado, porque meus 2 filhos hoje já se formaram, graças a Deus. Aí eu pagava, continuei pagando, falei: "Não, chega, eu não dou conta mais disso". Só que o dia que eu conversei com essa mulher, na outra vez que eu fui na casa dela, estava ela, o marido dela, me esperando. Eu falei assim: "Nossa, É. o que que eu fiz de errado?". Ele também queria te conhecer. É, eu nunca nem tinha conversado com ele. Aí ele falou assim: "Qual que é a sua situação?". Eu falei: "Bom, isso", porque quando eu cheguei aqui em 99, o Bill Clinton fez uma lei Aham. para, se você tivesse alguém que assinasse por você, fosse responsável por você por 10 anos, mas essa pessoa ela tinha que te comprovar que ela se você perdesse o emprego, qualquer coisa, ela tinha que te sustentar durante 10 anos. Tipo assim, ó, se eu respondo. É a mesma coisa do avalista aí nosso no Brasil, Tá, sim. Sim, entendeu? sim. Um fiador, né? É, isso mesmo. Aí ele pegou, aí eu contei a história que nós entramos, nós na época a gente poderia aplicar, por causa da que a gente entrou e nós aplicamos, mas não tinha um responsa para poder fazer. Ah, tá. E aí nós falamos para ele, menino, ele contactou o advogado da empresa deles, uma empresa grande de tecnologia que eu trabalho para eles até hoje. Aí eles pegaram, contactou o advogado deu entrada, arrumou todos os nossos papéis e ela não deixou eu ir embora. Deu entrada, arrumou os nossos papéis e assinaram para gente. Hoje nós somos cidadão americano aqui, já tem 10 anos. Que maravilha, que maravilhoso. Não, e detalhe, isso são histórias de imigrante, gente, é muito engraçado. E eu falei: "Meu Deus, como que eu vou fazer uma coisa dessa pagando advogado particular?". Não tinha dinheiro para nada, porque tudo que a O gente homem faz está mexendo na papelada, nem me perguntou se eu tenho dinheiro ou não. eu tinha dinheiro, o que que eu vou fazer? Aí, o que que a gente fez? Aí ele falou assim: "Não se preocupe, não se preocupe". Meu Deus, e agora? Eu continuei trabalhando para eles e o processo foi rodando. Um ano depois, isso já tinha 9 anos que a gente estava, alguma coisa assim, né. Aí um ano depois, a gente conseguiu pegar os documentos. Um ano depois que o rapaz começou a mexer com a documentação lá. Vou mexer, mas eu já tinha entrado no processo lá em Tá, 99, que foi a época que o Clinton deu e tá. eu pude dar entrada, mas eu não tinha como continuar o processo, porque eu não tinha um responsável. Não, não tinha, tá, sim, sim, entendi. Aí ficou praticamente parado o processo, né? Mas eu tinha um processo começado, porque eu Sim. pude dar essa entrada na época, né. Aham. E esse homem foi mexendo os pauzinhos lá, advogado mexendo lá,
E ele mandava para mim a cópia do cheque que era pago para o advogado. Eu sei que nessa história foram $33.000. Jesus, meu Deus! Foi $33.000 para o nosso processo. Aí, meu marido entrando aqui, aí eu peguei, foram $33.000 para o nosso processo. Gente, que eu falei para ele assim, meu Deus, e agora? Como que a gente vai pagar isso? Sim. Aí eu falei para ele, eu peguei e falei para ele assim, olha, eu posso estar continuando trabalhando para vocês, porque eu trabalhava dia e noite para eles. Eu trabalhava limpando a casa da família inteira e trabalhava à noite, que se chama part-time, todos os dias indo lá e limpando. Eu e meu marido trabalhava para ele. E eu falei, olha, vamos descontar, você desconta metade, porque não pode ser tudo ainda, porque eu preciso de pagar minhas despesas, era o dinheiro que a gente tinha, né, na época. E ele começou a descontar. Quando ele descontou $12.000, ele chegou, me chamou e falou assim, a sua dívida está paga. Ó, que maravilha! Aí eu falei assim, mas como assim? Ele falou assim, sua dívida está paga. O restante ele bancou tudo para nós. Esse cara foi um pai, né? Não, nossa, é uma família que eu continuo trabalhando para ele até hoje, eu, meu marido, a gente continua. Então, essas são histórias de um imigrante na América. E aí você conseguiu a sua documentação, que maravilhoso! Isso, ele conseguiu. Mas para a gente conseguir a documentação, a Polícia Federal, ele investiga você para você se tornar um cidadão, investiga você aqui, investiga você lá. Aí, o dia que chegou o meu green card, eu cheguei nele, o nome dele é Hank. Aí eu falei assim, Hank, por que você fez isso pra gente? Ele falou assim, deixa eu ver seu green card, porque você não sabe o que é o nosso green card aí no Brasil para estrangeiro. Eu nunca vi, eu tenho até curiosidade de saber quem é estrangeiro, qual é o documento que pega aí no Brasil. Eu também não sei, vou perguntar. Exatamente, é uma curiosidade que eu passei a ter depois que eu sou imigrante. Aí, depois disso, ele pediu, falou assim, eu posso ver o green card? Aí ele olhou, eu falei assim, por que você fez isso? Você não sabe se eu roubei, se eu matei, se eu saí do Brasil, fugi. Ele falou assim, você é uma boa pessoa. You are the good person. A sua dívida está paga. Que maravilhoso, que maravilhoso. Como tem pessoas boas no mundo ainda, né? Tem. E eu tive 3 pessoas que salvaram a minha vida aqui nessa terra. E hoje já tem 24 anos que eu estou nos Estados Unidos. 24 anos, uma vida, uma vida. É, uma vida. E... Só que hoje... Michael, vem aqui. Eu falei muito de você. Queria mostrar meu filho hoje com 25 anos. Por favor, mostra ele pra gente. Ele não quer, ele é tímido. Qual que é o nome dele? Claycon. É. Pô, rapaz, parece pra gente aí. Não quis aparecer. Tá ok, tranquilo. Manda um abraço para ele. Pois é, ele é a criança que eu passei por toda essa história. E ele ouvindo você contando essa história, cara, deve ser... Ele fala o que para você? Eu nunca fui de tocar nessa história. Tá. Eu nunca fui de tocar nessa história, sabe? Mas o dia que eu toquei, ele chorou muito. Ele chorou muito. É que eu estou te falando, é uma coisa assim que você tenta esquecer, assim, sabe? Um pouco. Sim. Mas na hora que você toca, é emocionante saber que eu passei por tudo isso. E hoje, a realidade é outra, completamente diferente. Hoje eu falo a língua, eu me tornei vamos supor, uma empreendedora. Eu comecei a ajudar imigrantes. Olha que bacana! Eu comecei com essa crise do Brasil aí, que todo mundo começou a vir para cá, eu montei um curso para ensinar as pessoas a trabalhar de graça, entendeu? Olha que bacana! Nossa, maravilhoso mesmo. As pessoas a pessoa chega aqui, ela não sabe trabalhar.
Sim. Eu ensino as pessoas que me procuram, eu apresento todos os produtos, para que o produto serve, como que funciona, porque é muito diferente. É tudo em inglês e os produtos aqui são muito fortes. Tipo, é completamente diferente. Então, eu ensino as pessoas de graça. E nesse ponto eu comecei tipo assim, como eu falo para você, a gente vive em comunidade. E as comunidades que a gente tem da igreja, na pandemia, a gente ajudava com, tipo, a igreja, né? Então, mas é um grupo assim que ajuda. Então, até comida, fazia cesta básica, dava para as pessoas. E eu comecei, e aí eu criei um canal que se chama Canal Conectando Pessoas. Conectando. Ó, no final do vídeo eu vou colocar o link do Por Conectando favor. Pessoas também para vocês entrarem. Tá, e também esse canal ele foi criado Aham. para poder mostrar histórias de brasileiros, de pessoas que, como eu, hoje superou, você está entendendo? Porque, gente, Sim. você não tem noção quanto de brasileiro que tem nessa terra bem-sucedido, muito bem-sucedido, pessoas que passaram o que eu passei, pessoas que passaram pior do que eu passei, do que o meu marido passou. Meu marido vai falar um oi para vocês, vem cá, Cléo. É o que nós estamos aqui até hoje, juntos aqui. Sim. Esse é o meu marido. Oi, boa Tudo noite. bom, querido? Aê, tudo bem? Ó, bonitão ele, hein, cara? Bonito. Tem bom gosto, parabéns, viu? Parabéns. Obrigadão. Muito bonita a história de vocês. Boa noite. Sofrido, mas graças a Deus estamos superando. Tá certo, tá certinho. Estamos aqui na luta, agarrado. Tá certo, isso mesmo. Pode largar, não. Boa noite com vocês aí. Obrigado, querido. Então, hoje, aí eu comecei a ver histórias de superação de pessoas. Eu comecei a apaixonar por histórias de pessoas, sabe? Sim. Que superou, que passa por isso. Hoje em dia, os meus filhos, os dois formaram na faculdade aqui, apesar de ser faculdades muito caras, tudo através de limpeza. Nós dois trabalhamos dia e noite na limpeza, a gente conseguiu formar nossos filhos. E a faculdade aqui ela é muito cara, então você tem que fazer financiamento para poder pagar. O governo paga a faculdade toda para você, apesar. Aham. Aí você começa a trabalhar, tem que pagar, fica devendo, como se fosse um empréstimo de uma casa. Aham. Meus filhos, a gente tem o maior orgulho de falar isso, os dois dos nossos filhos se formaram, saíram da faculdade sem dever um centavo, tudo trabalhando Maravilhoso. na limpeza. Tudo trabalhando na limpeza. E hoje a gente tem pessoas que trabalham para a gente. Hoje a gente tem, tipo, uma vida normal aqui. Temos a nossa casa, temos a nossa empresa. Tudo. Eu passei a admirar pessoas que, assim como eu, se superaram. Sim. Deixa eu falar uma coisa para ti. Como que é o custo de, para quem não sabe, como que é o custo de vida aí onde você mora? Preço de aluguel, de mantimento? É muito caro. Tipo, a Aham, coisa mais cara aqui é o aluguel. Hoje em dia, para certo. você morar num apartamento de 2 quartos aqui, não é mínimo de $2.300. Nossa, muito dinheiro. Muito dinheiro. Isso tem lugares que é um pouco mais caro. Mas aí você tem que pagar o heater, que é o ar quente, porque Uhum, mais da metade do ano é frio. Então, certo. é como se você tivesse. Ele é um ar-condicionado central na casa. Tá, Só que ele muda tanto para o ar-condicionado como para o frio. o ar quente. Aham. Nossa, Ar quente e ar frio. e aqui tudo é o extremo, porque o verão aqui é muito quente. Então você tem que ter ar-condicionado. Então todo mundo aqui tem ar-condicionado na casa. E no frio você tem que ter o ar quente. Aqui é tudo ao extremo. É o Aí extremo, né? aqui é muito caro, mas roupa, comida eu não acho caro, tão caro não. A gente acaba assim, porque aqui o que acontece? Você ganha por semana e você ganha por hora. As minhas funcionárias que trabalham para mim hoje,
elas ganham na faixa de... o salário que eu pago é entre 130 a 150 dólares por dia trabalhado. Peraí, Entendeu? só um minutinho. Tá cortando o seu áudio. Não sei por quê. Agora voltou normal. Ah, tá. Vamos lá. Então, as minhas funcionárias que trabalham para mim, elas ganham entre 130 a 150 dólares dia. Tá. Então, o salário É uma delas... média, né? Uhum. Não, é isso que eu pago. Depende, Ah, porque tá. a pessoa que trabalha com mais tempo, ela já ganha 150, essas coisas. Então, as minhas funcionárias ganham entre 680 dólares a 800 dólares por semana. Por semana. Um bom salário. É um bom salário se o casal estiver trabalhando, porque se você tirar 2.400, 2.000 por mês que uma pessoa ganha, 2.400, 2.500 dólares, para você pagar 2.300 de aluguel, Sim. entendeu? Aí depois tem ainda as contas de consumo, tem internet, tem comida, tem combustível do carro. Você tem um E carro, aqui, você paga lá, tem um aqui, seguro saúde e tal, né? aqui no local que a gente mora, em Massachusetts, Massachusetts. é engraçado que o seguro para os imigrantes é de graça. O primeiro ano, praticamente. Seguro saúde. Tem um seguro aqui que se chama Free Care. E ele é de Aham. graça. E esse seguro, ele é de graça do jovem, de uma criança até os 21 anos de idade. Mas isso, no passado, você não tinha que apresentar o tax, que é o imposto de renda. Tá. Hoje em dia, você tem que fazer o imposto de renda para você comprovar, para eles fazerem uma média do seu salário para que eles continuem te dando seguro de graça. Tá. Você ganhar uma baixa, mas, porém, tem que ter, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, todo mundo tem que pagar o imposto de renda, que se chama o taxes. Tá. E só existe um tipo de documentos que ainda tira aqui, que é legal, que com esse documento você pode fazer o seu income tax, que se chama Tax ID Number. Então, ID number. Uhum. é um documento que você tira tendo o seu passaporte. Mas para você adquirir esse documento, olha como que o governo é, você tem que comprovar que você trabalhou e a pessoa, no caso, eu que sou a empregadora, eu tenho que passar para os meus funcionários no final do ano para que eles consigam tirar esse documento, uma fórmula que se chama 1099, 1099. E aí eu vou classificar, o meu contador faz isso, eu vou classificar nome, endereço, o valor que eu paguei no período, o período que ele trabalhou para mim, aí juntamente com essa fórmula que eu passo sendo empregadora, o contador pega o passaporte junto com aí ele vai ter que declarar, mas não vai estar o número, eles colocam em processo. Manda, aí o governo faz esse documento para você. Ainda se tira esse documento, não sabe até quando. Porque aqui eles estão cortando tudo que é possível para dificultar a vida do imigrante. No caso do imigrante, ilegal. Ilegal. Não tem lei, não existe lei hoje nos Estados Unidos que você possa ficar legal. A única lei que existe hoje, assim, que você conseguiria os documentos aqui hoje, seria você vir com um visto de estudante, aí você consegue ter o social e ter uma carteira de motorista. Aí, ou você casando. Você casando, você consegue se pegar o documento. Mas, assim, não existe uma lei aqui. Bom, que eu saiba, existem brechas que os advogados conseguem, através de visto. Eu não sei te falar, isso não é uma coisa que eu sei. No entanto, eu já tenho 10 anos que eu já sou cidadão, então eu estou completamente desinformada nesse ponto. Casando, você se torna, você pega o documento mais rápido. Mas é a única lei, assim, que eu saiba que é mais rápido. Sim, entendi. Qual que é o lado bom e o lado ruim? Todo lugar tem um lado bom e um lado ruim. Tem um lado ruim? Tem.
é muito sofrido. É muito sofrido, como eu contei a minha vida. Eu vejo, que eu estou te falando, vem muitos imigrantes para cá. Eu vejo pessoas que se arrependem muito. Por quê? Vem de tudo que tem aí. Acha E, que chega aqui nos Estados Unidos, a vida vai ser assim, tipo, eu vou chegar lá, vou ganhar dinheiro, porque todo mundo acha que vem para cá, ganha dinheiro. Ganha, lógico que você ganha. Você tem que esquecer. A primeira coisa que você tem que fazer, você esquece o que você viveu no Brasil. Porque se você vem com aquela história, poxa, eu era isso no Brasil. Olha, eu conheço médicos, eu conheço dentistas, eu já trabalhou para mim pessoas que eram médicos no Brasil. sim, acredito. Chegou aqui, não sabe a língua, não sabe fazer nada, vem trabalhar na limpeza. Eu falo que o trabalho da limpeza aqui nos Estados Unidos é o welcome, é o bem-vindo aqui, porque todo mundo acaba passando por isso. Os homens vão para o landscape, que é trabalhar Na, fazendo co- muro de na pedra. construção e tal. Não, isso é trabalho. Landscape é trabalhar no jardim, cortar Ah, grama, tá, sim, tá. entendeu? Agora, esse é o lado ruim, é muito sofrido. Nos primeiros anos, olha, com um ano, você precisa aqui para você se estabelecer, um ano. Aí a não ser que você venha com dinheiro, para você alugar um apartamento hoje, tá muito difícil, para começar, tá muito difícil, porque não, a procura está sendo maior do que a quantidade que tem. Aham, Você tem que ter algum documento, esse Tax ID é o único documento assim que os americanos ainda recebem antigamente você chegava aqui, você alugava um apartamento mostrando seu passaporte. Hoje é muito difícil. Você tá. não consegue. Você tem que pagar o primeiro aluguel. Tem lugares que eles pedem 3 mais. Tá, Então, entendi. O vão, aluguel mais dois. mas tem lugar que pede 3. Uhum. Então é muito dinheiro para você começar. Então o sofrimento é muito grande. Então as pessoas vêm para cá, elas moram muito mal. Às vezes ela vem para casa de parente, então mora muita gente junto. Existe uma parte aqui que se chama o basement da casa, que é o sótão aí. Tá, Então, a maioria das vezes, por ser muito frio, é muito desconfortável, mas as pessoas acabam morando muito mal no basement. É muito sofrido. É muito sofrido. A pessoa tem que estar realmente preparado e tirar aquela ideia que você está numa aventura, que foi o que eu pensei, eu não tinha medo do que eu passei, eu não sabia o que eu ia passar. Essa é a parte difícil. A parte boa, você trabalhando, você consegue. Se você chegar aqui com sangue na veia, como se diz, eu costumo falar para as meninas que chegam aqui, que vai trabalhar para mim, eu falo, gente, trabalhe, você tem forças assim para trabalhar 3 anos, assim, você trabalha de noite, se você conseguir. Por quê? É, é uma forma que você tem de juntar dinheiro, sabe? Porque você aham, trabalhou no full time, você trabalhou no part time, ainda existe um outro, que é o more time. Eu até apelidei isso. Porque depois do part time, muita gente ainda faz mais trabalho, fica a noite inteira limpando escritório, sabe? Então, o tá. povo trabalha demais aqui, demais, demais. Então, essa é a parte boa, você ganha. Tipo, você ficou um dia dentro de casa, você está perdendo 130, $150. Sim, sim, sim. Então, Você começa a pensar não só no que você vai gastar, mas no que você deixou de ganhar, né? ganha, exatamente, porque aqui você ficar sem trabalhar é perca de tempo, porque o tempo vai passar da mesma forma e você deixou de ganhar. E as contas não param, porque aqui você paga Aham, tudo. Seguro de carro é obrigatório. Aqui existe você tem que passar o carro na inspeção. A inspeção você tem que levar o seu carro, eles inspecionam o seu carro inteiro, põe uma máquina no carro. Se o seu carro tiver com escapamento saindo fumaça, ele é reprovado. Aí você tem que arrumar o carro, que tem que estar funcionando tudo. E isso é feito todo ano. Aí ele põe uma sticker na frente do seu carro e assim, você pode dirigir. Se você não tiver com essa sticker na frente do seu carro e na placa do seu carro atrás, que no caso é o Detran daí, né? Que aqui se chama aham. de veículos, eles mandam para você, você tem que pôr essa sticker e você pode andar. Se você não tiver, a polícia te para. Caramba,
Aqui tudo tem que funcionar certinho. Tudo Sim, tem... sim, sim. E tem polícia demais, parece que a polícia que cai da árvore. Mas é um país que te dá muita segurança. Depende dos locais, eu estou te falando do local que eu vivo. Aham. Entendeu? Aqui você pode andar a qualquer lugar, você não tem assalto. Você pode andar com seu celular o tempo inteiro, não tem assalto. As casas não têm muro, ninguém ultrapassa. Eu estava ontem dirigindo no local, aí eu vi assim até uma plaquinha, um velhinho colocou uma plaquinha assim, ó. Don't do enter, not enter. Tipo assim, não ultrapassa aqui. Você tá entendendo? Então, tipo assim, a casa tem grama daqui e ali, mas na linha ali você não pode ultrapassar. Entendeu? Então, É uma cerca imaginária que, tipo assim, você é não o pode limite. passar. Se você deixou uma coisa aqui do seu lado, tipo, pode acontecer de desses crianças tá brincando na rua, vir uma bicicleta, mas é raríssimo. Ninguém, as crianças que já crescem com que o seu é seu, o que não é seu, não é seu. É um país muito limpo, ninguém joga lixo no chão. Se você chupa uma bala, você fica com papel na mão até você encontrar. Todo mundo tem o seu saquinho de lixo dentro do seu carro. Todo mundo joga seu lixo. O seu lixo é seu lixo. Você joga na Sim. sua casa. Ninguém joga um lixo na rua. Nós temos passado por uma época de neve, que é da neve, então estava muito, tipo, fica muito alta a neve, então acaba no verão, no inverno, agora no verão, depois que o gelo some, aparece alguma sujeira. As pessoas aqui, cada um cuida da sua parte, a prefeitura ela não é obrigada a fazer uma calçada na sua casa, Tá. ela não é obrigada a limpar a sua rua. Então, as próprias pessoas saem catando. Até se você vê no meu canal aí, eu peguei os meus netos da limpeza na cidade. Então, cada um limpa a sua rua. A cidade é cheia de flores. As pessoas, os moradores, tem uma ilha ali, ela pega a água, vai lá molhar suas plantas. Então, é uma coisa assim que o respeito é muito bom. Maravilhoso. Isso é muito bacana, né? É Muito muito. bacana mesmo. Muito bacana. E para falar uma coisa para ti, nós já falamos sobre o idioma, você já falou que o idioma aí, quem não fala o inglês é complicado, que o bom é você chegar falando, entendendo alguma coisa de inglês, né? Pelo menos o mínimo, né? E qual conselho você daria para quem está chegando agora? Conseguiu o visto, comprou a passagem, falou: vou para Massachusetts fazer a minha vida, vou lá trabalhar. Que conselho você dá para essa pessoa que está chegando agora no aeroporto com a cara e a coragem? Olha, não daria esse conselho, não vem com a cara e a coragem. Planeje, faça planejado. Não, tipo, eu sei que é difícil, tem muita gente que não tem condições de vir para cá com dinheiro, pelo menos para falar assim: olha, eu tenho um escape. Não é fácil. Muitas das vezes as pessoas aqui, você acha que você tem um amigo aqui, que vai te receber. O amigo, ele é só seu amigo até você entrar na casa dele, entendeu? Tem Já, muita história, né, sobre isso. nossa, já vi casos de pessoas que trouxeram, falou que vinha aqui, não vai nem buscar no aeroporto. Então, te deixa numa situação terrível, põe você dentro da casa, então, às vezes, começa a te maltratar. É muito complicado. Eu não aconselho ninguém. Gente, não é porque eu estou aqui, que eu vivo aqui, que as pessoas falam assim: mas é porque você já vive, você está estabilizada. Sim, estou, graças a Deus. Hoje a minha vida é estabilizada, eu sou uma pessoa até pública aqui, uma pessoa que faz muito, mas eu sofri, eu tive 24 anos. Meu filho decidiu aparecer, gente, essa é a história E dele. aí, tudo bem, querido? Tudo jóia? Bem, Ele Ó, perguntou. quero fazer um vídeo para você contando a sua história. minha história. É, Uma pergunta para mim: o que você, hoje, ouvindo a história de eu trazer você para os Estados Unidos, o que você acha disso? eu perguntei para ela, perguntei, você ouvindo a história da sua mãe, do jeito que vocês chegaram aí,
De quando você ouviu pela primeira vez, o que você pensou, cara? E ele começou a chorar. Pô, mano, essa minha mãe é doida. A situação, né? Ele chorou muito. E hoje está esse homem lindo, maravilhoso, Bonito mesmo. Bonitão. formado, graças a Deus, histórias de superação. Sim, se formou em quê? Marketing. Marketing. Legal, bacana. Ele fala já trabalha, tá trabalhando, conseguiu trabalho na área já? Trabalha na área? Sim, mas eu estava querendo fazer outra coisa, então, no momento, procurando outra coisa. É importante não parar. Sim, com certeza. Sempre tem que estar no movimento. Escute vocês aí. Tchau. Obrigado, querido. Fica com Deus. Pois é, além de você saber a história, conhecer o personagem. Sim, verdade. Muito interessante mesmo. Porque é legal ele aparecer, sua esposa aparecer, porque normalmente nos meus vídeos eu peço para as pessoas, por gentileza, quem puder, na medida possível, mandar fotos, né? Mandar fotos de quando eu morava no Brasil, porque eu coloco uma trilha sonora no final e faço com fotos, mais ou menos, uma trajetória com fotos, né? E aí, para as pessoas verem, né? E matar a curiosidade do que a pessoa está falando. Eu moro aqui em Massachusetts. Aí vou buscar fotos de Massachusetts para pôr, para a pessoa, além de ouvir a história, ela visualizar, né? Uhum. Da comida dos Estados Unidos, você estranhou alguma coisa da comida típica deles aí? Como que foi a alimentação? Na época, sim, não. Hoje é normal para mim. Aham. Aqui é tipo, você não. Arroz e feijão é mistura. Não existe para o americano. Americano é hot dog, hambúrguer, é sair todos os dias para comer alguma coisa. Então, a gente limpa a casa, é muito engraçado. Eles passam meses sem cozinhar. Arroz, eles compram aqui um saquinho, assim, então não existe. Então, no começo, feijão doce, eu comi muito feijão doce. Menina, que coisa, feijão doce, né, pra gente que ouve isso daí. Tudo enlatado, praticamente, né? Você compra muito, tudo enlatado. Hoje também eu como mais feijão enlatado, porque eu acho mais prático. Mas você compra verdura congelada, então tudo muito prático. E eu não sabia ler, né, qual feijão eu ia comprar, porque panela de pressão, jamais. Aonde que eu ia achar uma panela de pressão para me cozinhar feijão? Até você. Então, você encontra, mas é mais produtos do México, que se chama Goya. Então, tem tudo do México, praticamente. Eu não sabia, então eu já comprei muito feijão doce, e é doce mesmo. E engraçado que hoje eu gosto, sabe? Quando eu vou em festa Mas americana. tipo assim, ele é doce porque ele é tido como uma sobremesa ou é para comer de prato principal mesmo? Comer de prato principal, mas é doce. Aqui existe muita comida agridoce. Muita comida. Então, a gente já comeu muita coisa errada. Aqui você compra ovo cozido, assim, já enlatado. Você compra muita coisa, assim. Aí no Brasil, essa abundância de coisas, tudo fresh, né? Tudo fresco. Aqui não tem. Banana, praticamente, existe uma como que fala, gente? Uma espécie de banana? É isso, né? Um tipo de banana. Um tipo de banana, tá vendo? Meu português, gente, tem hora que eu esqueço. Tranquilo. Aí você tem assim, você pode encontrar em diferentes, assim, hoje em dia tem muitas lojas brasileiras que você acha mais coisas brasileiras, tem muito. Mas na minha época não tinha, não. Então você compra muita coisa errada, muita coisa. Nossa. É uma aventura, gente, é uma aventura. Acho que quando eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou escrever a minha biografia. Sim, interessante. Olha, bacana, já vamos ter, temos uma futura escritora que vai escrever a biografia dela. Eu comecei, um dos motivos que eu tive a ideia de abrir esse canal, porque eu falei: "Gente, eu tenho que mostrar a realidade do que acontece aqui nos Estados Unidos, o que acontece com as pessoas". E engraçado que eu trouxe uma irmã minha para cá, e ela não sabia nada, nada, nada de limpeza. E eu coloquei ela para trabalhar comigo junto com as minhas outras funcionárias. E as minhas funcionárias, tudo que a minha irmã fazia, elas me ligavam. Ela não sabe trabalhar. Ela não quer fazer. Gente, elas me deixaram maluca, porque, tipo assim, eu não quero levar ela que ela não sabe trabalhar. Eu não quero. Aí
tudo elas falavam para mim. Tudo elas contavam para mim, tudo. Aí eu falei assim, vamos fazer uma live contando como que é uma pessoa chegar aqui sem experiência e começar a trabalhar. Na primeira live eu ganhei 5.000 followers. Que maravilha! Na primeira Maravilhoso! eu ganhei 5.000 followers. E depois eu falei com uma dona de schedule, que aqui a empresa de uma pessoa que tem várias casas para trabalhar se chama schedule. Schedule significa o quê? É tipo assim, eu tenho alguns clientes meus que eu limpo a casa. Então, vamos supor, eu tenho 10 casas que eu limpo. Então, essa palavra que dá para essas 10 casas, um grupo de casas seria um schedule de casa. Ah, tá, não tem tradução. Não, acho que não. Tá, tudo bem, tudo bem. Eu já passei da época de muito tempo de tentar achar a tradução para cada coisa, sabe? Tá, tudo bem. Hoje em dia, quando eu começo a ouvir uma música que eu, lá da minha época, que eu ouvia aí, eu fico traduzindo ela na minha cabeça. Mas eu já deixei de traduzir muita coisa. Aí, eu falei com uma dona de schedule, e depois disso, a coisa foi crescendo, tanto que esse canal ele vai fazer 7 meses agora, e eu estou com 26.000 followers. Bacana, maravilhoso. Entendeu? Então, veja só. E eu comecei a contar histórias de superação, e as pessoas começaram a gostar. Aí, hoje em dia, eu estou falando com pessoas do mundo todo. Da outra vez, Maravilha. semana passada mesmo, eu falei com uma pessoa de Londres. Eu já falei com pessoas de vários locais. Então, se tornou assim a curiosidade, mas realmente, se eu tivesse no Brasil hoje, eu gostaria de ter as informações que eu passo, sabe? Sim, maravilhoso, isso mesmo. Esse foi um dos motivos que eu montei o Fora do Ninho Brasil, justamente para as pessoas contarem essa experiência, né? Igual você falou, eu já entrevistei portugueses que moram no Brasil, porque quem está no Brasil não sabe a história do imigrante, que o cara passou para chegar no Brasil, por que ele veio para cá, né? É um ponto de vista diferente do nosso país, né? O peruano que morou no Japão 18 anos e mora hoje em dia aqui, e são umas coisas que a gente aprende muito também, né? Eu vou falar com um rapaz que ele está na China, um brasileiro, que hoje ele é formado, ele é médico em 3 tipos de medicina lá, ele está na China, vai contar a história dele. Então são informações que a gente estando aí, a gente não faz ideia. Isso mesmo, é verdade. Então, como que você vai saber como viver aqui? Então, eu gostei da ideia, e hoje eu passo a realidade aqui dos Estados Unidos, porque tem muita gente, vou te contar uma coisa, tem muita gente que chega aqui, aí ele vê um Tesla, uma BMW, eles vai lá e tira foto, ó, meu carro. Só que a realidade não é essa, você está entendendo? Aqui você pode chegar e comprar qualquer carro que você tiver, que você quiser, que você pode ter o que você quiser, desde que você trabalhe muito. Aham. Então, a sua ostentação vale o preço do seu Do trabalho. trabalho, sim. Exatamente. Então, você nada impede que você vai ali e compra. Todo brasileiro que chega aqui, a primeira coisa que ele faz é comprar um iPhone. Sério. Porque aqui é um absurdo o valor. Aí vê a pessoa, chega aí, não sei quanto tá quanto um iPhone? O meu é o Plus, né? Ele está na faixa de $1.300. Então, $1.300 hoje em dia, você compra um smartphone aí antiguinho. Sério. Aqui no Brasil. Hoje eu fiz até um vídeo do computador que eu comprei hoje, que eu estava falando com você. Eu comprei um desktop da Apple. Aham. Eu achei maravilhoso. Eu fiz um vídeo que eu comprei porque eu tenho um fã-clube aí no Brasil. Olha só, tô chique, eu tenho até um fã-clube no Brasil. Olha, sim. Eles me apelidaram de Pink Queen, porque eu amo rosa. Aham. Sempre amei rosa, então eu tô sempre de rosa. E eu comprei um computador que saiu esse ano, que é rosa. Olha que bacana. Deixa eu ver se eu viro aqui e mostro para você. Deixa eu ver se eu viro Aham. aqui. Olha, verdade, ele é rosa, verdade. Tá Ó, vendo? bonito. Aham. Você sabe, aí eu coloquei o preço, porque uma pessoa do Brasil aí pediu para que eu
colocasse o preço desse computador e me falou o preço que vale no Brasil. Eu paguei $1.331. Aí no Brasil, a pessoa olhou na hora, vale R$16.000. Então, menina, você entendeu agora porque o brasileiro chega aí e quer comprar um iPhone de $1.300? Porque aqui é um absurdo. É um sonho para muita gente muito distante. Pois é, aí hoje eu comprei, porque como eu faço muitas stream live, né? Aí eu falei, não, eu preciso de algo que me... Só que eu fui falar com você pela primeira vez, eu não soube me localizar ainda, mas isso eu vou aprender. Mas é só para... Eu estou te falando isso para mostrar a diferença de preço. Eu paguei $1.331 com taxas, porque aqui tudo que você compra você paga o imposto dele na hora. Tá, entendi. Entendeu? Então, no valor normal dele é $1.299. Tá. Aí eu paguei $31 a mais. Que é o imposto. É o imposto. Aham, entendi. Aqui você só não paga imposto em comida, em restaurante. O resto tudo já o imposto inclui em tudo. Mas no restaurante você deixa o tip. Aí é o tipo, né? Nossa. Tem hora que você vai em algum restaurante que a pessoa não te trata bem, aí você fala, meu Deus, eu tenho que dar tip mesmo, nossa. A primeira vez que você foi no restaurante, você deu tip, você já sabia ou saiu andando? Olha, eu vou falar, acho que você fica sem graça se você não der tip. Não, mas você sabia disso? Sabia, você já sabia. O pessoal já te avisa. O pessoal já te avisa. Aí, não, para você ter uma noção, você vai numa padaria, qualquer lugar, aí você vai e passa o seu cartão, aí já está escrito 10% de tip, 15% de tip, aí não tip. Aí se você coloca lá não tip, você já fica com vergonha, sabe? A pessoa não fez nada, você pegou um leite, foi lá e pagou, já tem o tip lá para você pagar. Aham, entendi. Maravilhoso, eu adorei falar com você. Eu também. Você é uma pessoa muito alegre, muito espontânea, muito divertida. Passa para mim a descrição do seu canal. Você falou que tem um podcast também, né? Já é o meu canal. Já é o seu canal. Canal, é só você colocar @canal Conectando Pessoas. Conectando. Sim, olá, pessoal. Canal Conectando Pessoas. Entre lá também, dê um like e comece a seguir. Né? Cada semana informação legal. Uma dica para vocês. Aqui em Massachusetts, depois de 20... Aliás, nunca, eles estão lutando para que o imigrante consiga tirar a carteira de motorista por 25 anos. Foi aprovado agora, a partir do dia 1º de julho agora, o imigrante ilegal vai poder tirar a carteira de motorista em Massachusetts. É a primeira vez na história. Caramba! Porque, na verdade, para quem não sabe, cada estado aí são leis diferentes, né? Então, Massachusetts, a primeira vez na história, está abrindo para imigrantes ilegal tirar a carteira de motorista. Um indocumentado. Quem não tem documento, ele vai conseguir... Amanhã eu estarei falando com uma pessoa que sabe tudo, vai dar todas as informações do qual documento que vai precisar, onde que você vai procurar. Eu vou tentar, junto com um grupo de americano aqui na minha cidade, arrumar um local para que possa estar preenchendo os formulários, que é tudo em inglês, para os imigrantes recém-chegados. Que bacana, perfeito, maravilhoso. Além de tudo, essa mulher ainda faz um trabalho social. É o que eu faço. Muito bacana. Cida, um prazer falar contigo. Obrigada. Você disponibilizar o seu tempo para poder gravar com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Eu adorei passar informações para mais brasileiros, para mais gringo brasileiro, onde quer que eles estejam. Sim. Além de você contar a sua história, você ainda contou muitas curiosidades para quem, né? Muitas dicas para quem está querendo chegar na América. Ou qualquer parte do mundo, né? Sim, é verdade, sim. Cida, muito obrigado por falar contigo. Beijão, beijo a todos, fica com Deus, a paz. Fora do Ninho Brasil, mais uma história muito bacana para vocês. Não esquece
entre aí, compartilhe compartilhe o vídeo com o pessoal, deixa um like e ativa o sininho para receber as notificações. Tá, pessoal? Obrigado por enquanto. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Cida. Tchau, até a próxima.